Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma EBD um pouco diferente. Hoje eu vou ensinar um pouco, mostrar para vocês um pouco da minha rotina como seminarista da Igreja Presbiteriana. Vou mostrar para vocês como que eu estudo a Bíblia e eu vou mostrar outros dois métodos que vocês também podem utilizar para que, dessa quarentena, você possa estudar a sua Bíblia sozinho de uma forma mais proveitosa. Primeiro eu vou mostrar o nível avançado, depois o nível intermediário, depois o nível mais básico que você pode estudar sua Bíblia sozinho em casa. Bom, para começar, eu vou mostrar o nível avançado. Esse nível, geralmente ele é destinado para os teólogos, seminaristas, pastores, aqueles que usam no seu dia a dia a Bíblia como material de trabalho, material de estudo, e através dela nós precisamos de um estudo um pouco mais avançado das Escrituras para que a gente possa ensinar o mais fiel possível. Então, nós não podemos ficar apenas numa leitura simplista da Bíblia, porque senão não teria sentido a gente ensinar a escritura de uma forma que a pessoa pudesse ler e entender o mesmo que qualquer outra pessoa. Então nós temos que nos aprofundar para entender o que realmente o texto quis dizer, para poder ensinar as outras pessoas como enxergar isso no texto. Não que as pessoas que usam um método avançado de estudar a Bíblia, elas são pessoas melhores. Elas são pessoas mais fiéis à escritura, elas são um tipo de cristão superior. Não, não é nada disso. Na verdade, a vida espiritual não tem a ver muito a ver com a vida acadêmica. Você tem diversos acadêmicos liberais que conseguem compreender a Bíblia num nível avançado, como eu vou mostrar para vocês, mas não tem uma espiritualidade boa. Então, você tem que unir os dois. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o que eu faço. Eu tenho um programa chamado Logos, e é através desse programa que eu começo meu estudo bíblico. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco desse programa. É esse aqui. Não se assustem com a cara dele, porque ele parece muito difícil, mas não é. Eu vou mostrar para vocês, então, quais são as abas que eu utilizo no meu dia a dia e quando eu vou fazer uma exegese, um sermão, entre outros. Bom, aqui desse lado, vocês podem observar que tem um texto grego. Nós vamos falar hoje sobre João 2, de 1 até 11, que conta a história de Jesus das bodas em Caná da Galileia. Então, aqui eu tenho o texto grego. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego. Nós temos aqui. Depois, nós temos palavra por palavra. Eles fazem aqui a sua análise da palavra. Então, você passa o mouse e vai aparecer. Olha, é um substantivo, dativo, singular, feminino. Isso é para quando um teólogo já tem um conhecimento do grego e ele pode saber como que ele traduz melhor essa palavra. E todas essas outras abas, elas envolvem a língua grega. Desse lado aqui, eu tenho algumas versões da Bíblia. Então, eu tenho a Almeida, que se você tem a Almeida, ela é a melhor tradução possível, é a Almeida, revista atualizada. Depois eu tenho outras versões que é para eu comparar. Então, eu tenho a ESV, a New American Standard, entre outras Bíblias que servem como comparação para eu verificar se o que está no grego foi bem traduzido ou se pode ter alguma variante. É claro que os textos da nossa Bíblia Almeida, eles são muito bem traduzidos, mas às vezes não você tem que verificar se existe uma outra palavra que fique mais fácil. Então, esse sistema aqui vai nos ajudar a fazer isso. E aqui eu tenho alguns dicionários. Claro, nós não sabemos todas as palavras em grego, todas as palavras em hebraico, por isso que nós temos esse software. E além dos dicionários que nós temos aqui, nós temos algumas gramáticas que nos ajudam, porque no grego existem tempos verbais que não condizem com o tempo verbal em português. Então nós temos que olhar, por exemplo, um aoristo.
Você nunca conjugou um verbo no português em aoristo, mas no grego existe esse tempo. Então, nós temos que entender o que é um aoristo e como traduzi-lo da melhor forma. Depois que nós fazemos toda a parte gramatical da Bíblia, a nossa tradução, aí sim, nós vamos para o texto, nós vamos para a parte do contexto histórico, descobrir como que é a sociedade daquela época, é, descobrir também como que os textos se intercalam, se o autor aqui citou um texto da Bíblia no Antigo Testamento, como que ele citou, entre outros, para depois de tudo isso, nós podemos formar a nossa divisão dos textos, e nas divisões do texto, nós formamos o nosso sermão. Não está pronto ainda, depois que você faz todas essas análises, aí sim você pode ir para o sermão. Mas esse tipo de estudo é um estudo mais avançado. E além do software, vocês também precisam, nós também utilizamos de alguns recursos fora dele. Você tem nesse software comentários bíblicos, você tem nesse software teologia sistemática que vai te ajudar. Mas eu prefiro, dessa parte, fazer fora do software. E aí nós temos alguns livros para indicar. Esse é a forma mais avançada. Eu vou mostrar os livros e eles também fazem parte da forma intermediária. Por isso que eu vou fazer esse mesclado. Então, depois que eu fiz tudo isso, depois que eu fiz o meu sermão, depois que eu fiz toda a minha análise, nunca pegando a análise de outra pessoa, cada teólogo faz a sua análise, ele vai para os comentários para confirmar se o que ele disse outros teólogos já disseram e como que eles disseram. Então, aqui eu tenho alguns que eu uso em João. O primeiro deles é esse aqui. O comentário do Carson. Ele é em português. Ele não é muito caro, então você consegue comprá-lo, adquiri-lo. E esse comentário, ele vai te ajudar a interpretar depois que você fez todo esse trabalho gramatical. Além dele, eu tenho mais dois que eu sempre uso, que é o Word Biblical. Esse aqui é em inglês. Ele é um pouco mais difícil de encontrar, mas é excelente porque ele tem a parte gramatical, ele tem a divisão do texto, ele ajuda muito. E o último é esse aqui. É o Baker Exegetical, também no livro de João. Então, com esses 3 livros, mais o software, esses 3 livros, eu consigo estudar e fazer um sermão o mais próximo possível do que a Bíblia quis dizer. E depois que eu faço o sermão, que eu faço todas as divisões, nós aplicamos o sermão. Então, além de fazer todo esse estudo, na hora de aplicar, nós temos que aplicar de uma maneira que todos possam compreender, que é algo difícil de fazer, porque muitas vezes você tem tanta coisa para dizer, mas se você disser tudo aquilo que você estudou, o seu sermão ficará um sermão tecnicamente morto. Eu sei que é a palavra de Deus, mas e ela tem poder, mas ele ficará um sermão chato. Você não aguentará escutar. Nem mesmo eu gosto de escutar sermões que são técnicos, porque ele vai mostrar para você tudo aquilo que você tem no texto, mas um sermão frio. Então ainda precisa ser aplicado de uma maneira mais didática, depois de estudar tudo isso. Alguns teólogos dizem que quando um cozinheiro faz uma comida, ele não mostra as panelas, ele mostra apenas a comida. Acontece o mesmo com o teólogo. Eu nunca vou mostrar os livros ou o logos ou outras coisas. O que nós vamos mostrar é o sermão finalizado de uma forma que seja agradável e verdadeira. Mas esse é o nível mais avançado de estudo. Agora, o nível mais intermediário de estudo, nós veremos a seguir. Quando nós falamos no nível mais intermediário, nós não precisamos usar o software Logos, como nós usávamos no nível avançado, porque nós não iremos fazer a parte gramatical. Nós não iremos verificar a língua grega, a língua hebraica. Nós não somos teólogos, não somos seminaristas, pastores, não necessitamos olhar a língua original.
nós queremos fazer uma análise através da Bíblia, mas uma análise que não seja tão simples, que não seja um devocional, mas um estudo bíblico para você aplicar na escola dominical, para você ensinar um pequeno grupo, para você ensinar os jovens, se você for falar com os jovens. Então, é necessário um estudo que seja um pouco além do nível básico, mas que não seja também muito complexo, que você levará um bom tempo para fazer. Então, o que você vai precisar, claro, óbvio, uma Bíblia, para que você possa fazer o seu estudo. Essa aqui é a Nova Almeida, que é uma Bíblia relativamente boa. Como eu disse, a melhor tradução ainda é a Almeida. E para o seu estudo, eu não recomendo que você utilize nenhuma versão contemporânea, porque eles alteram muitas coisas do texto para que seja um texto mais fácil de ler, só que ao mesmo tempo já começa a ser feita algumas interpretações. Então, quando você pega, por exemplo, a Bíblia, que não é nenhuma Bíblia, não pode ser chamada de Bíblia, a mensagem, ela já é uma interpretação, e é uma interpretação que está ali viciada com a interpretação do autor, daquele que fez a paráfrase. Então, ela deve ser descartada, deve ser utilizada apenas como um nível de comparação, às vezes, mas o seu estudo deve partir de Bíblias que são com uma tradução mais séria. Então, eu aconselharia você fazer através da NVI, da ARA, ou até mesmo a Nova Almeida você pode utilizar. Eu ainda estou fazendo minhas devocionais nela para verificar se a tradução é tão boa assim ou se ela peca em alguns aspectos. Então, a primeira coisa que você tem para fazer é a sua Bíblia. Depois da sua Bíblia, num nível intermediário, você pode buscar alguns comentários bíblicos, ou então, o que eu indico para você é um livro, apenas um livro, que é esse aqui, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. Se você tiver esse único volume na sua biblioteca, você já tem aqui uma análise histórica e cultural, como o próprio título diz. Você já tem aqui uma análise sobre tudo aquilo que você necessita do texto. Uma análise simplória, uma análise básica, mas que vai te ajudar muito. Então, por exemplo, o nosso texto, se nós fôssemos abrir lá em João, é só você vir até aqui, busca o livro de João, o capítulo 2, tá aqui, e procura o seu texto. E ele vai falar, olha, neste versículo, o terceiro dia não se refere ao terceiro dia da semana, pois as virgens só se casavam no quarto dia. Então ele vai começar a explicar para você alguns elementos culturais que o seu texto possui para que você possa compreender melhor. Alguns exemplos do nosso texto. Eu vou colocar nosso texto aqui novamente para que você possa ver. Você vai ouvir meu cachorro latindo? É Satanás, não. É o Bavinck, tem nome de teólogo, mas só atrapalha. Espero que não esteja muito alto. Vamos lá. Aqui eu vou compartilhar de novo para que você possa ver o texto. Então aqui você vê o texto de as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento, tal. O que vai acontecer? Esse livro ele vai te explicar algumas coisas básicas do texto. Por exemplo, um casamento ele não durava menos do que 7 dias. Hoje em dia você tem o casamento que acontece hoje, ele é feito em algumas horas, no muito um dia inteiro. Mas naquela época era uma semana inteira. Além disso, esse comentário ele vai explicar para você que o que acontece, a responsabilidade de garantir o sustento era a responsabilidade do noivo. Então, o noivo tinha que conseguir todo o sustento da festa durante esses 7 dias. Então, por isso que quando ele diz, e você já conhece a história, que o vinho acabou e, e, e aquilo ali era uma grande tragédia, se você não conhece o contexto histórico, você não vai saber por quê. Você vai pensar o seguinte, olha, se o vinho acabou, bebe outra coisa. Se fosse hoje em dia, chegaria e falaria assim, vou colocar nosso pastor João Marcos, acabou a Coca-Cola, que ele ama. Era só simplesmente falar, olha, vamos tomar Guaraná então e segue a festa, não tem problema algum. Você poderia pensar isso, só que
nesse contexto, acabar o vinho, e isso era algo que não poderia acontecer, não tinha outra bebida para substituir o vinho, e além de tudo isso, se acabasse o vinho, a culpa era do noivo e os pais da noiva poderiam cancelar esse casamento. Então, o que está acontecendo aqui é que a falta de vinho geraria um divórcio praticamente. Mal teria casado, já teria se divorciado porque o noivo não teve um planejamento, não teve condições de bancar o seu próprio casamento. E isso seria uma vergonha para o noivo e para todos aqueles que ali estavam. Isso você não sabe apenas lendo o texto. Você lê o texto, não tem nada explicando o contexto histórico e cultural. Por isso que se você for apresentar esse texto para a igreja, você precisa minimamente saber o que é um casamento, né, naquela época. Você precisa saber quais são as funções dali. Mais à frente vai aparecer um mestre-sala provando o vinho. Por que é um mestre-sala que prova, sendo que poderia ser outra pessoa? Porque o mestre-sala era aquele que cuidava e validava a festa. Então, tudo isso você consegue nesse livro, Comentário Histórico Cultural da Bíblia. Eu vou aumentar aqui para você poder verificar de uma forma melhor aqui. Depois eu vou colocar o link de todos esses livros. Então, se você quer fazer um estudo, e ele não é um estudo tão avançado, você não vai fazer um sermão para empregar na igreja, você simplesmente vai fazer uma aula da escola dominical, vai fazer algo, como eu já expliquei no começo. Busquem livros nesse tipo. Aquele livro que eu mostrei anteriormente, que é o Comentário do Carson, ele também pode ser utilizado. Como ele é um livro em português e ele é fácil a leitura, você também pode usar comentários bíblicos. Você só tem que tomar cuidado na hora de comprar. O meu conselho para você é perguntar para alguém que já conheça, porque tem muitos comentários bíblicos publicados e nem todos eles são bons. Muitos deveriam ser jogados até mesmo fora porque não tem condições. É uma interpretação muito ruim. Então, você tem que perguntar para aqueles que já têm um pouco mais de conhecimento, perguntar para o pastor, perguntar para os seminaristas, qual comentário você poderia comprar para que ele pudesse te ajudar. Mas se você tivesse só esse livro que eu te falei, você já consegue muitas coisas. Bom, agora, como estudar a Bíblia se você estiver no nível básico? O que você quer simplesmente é poder mostrar, é poder no seu dia a dia compreender mais a Escritura no seu devocional e poder melhorar o seu conhecimento bíblico. Porque se você simplesmente pegar a sua Bíblia, você abrir, você ler o texto, você fechar a sua Bíblia e pensar que aquele texto vai ter uma aplicação sobrenatural e que você compreendeu tudo aquilo, não é bem assim. Esse texto, a leitura simples da Bíblia, ela é muito poderosa. Se você não lê a Bíblia e passa para uma leitura simples, graças a Deus por isso. Só que se você puder parar um pouco no seu devocional e realmente verificar o que o texto está dizendo, você vai apropriar aquele texto. Ele vai fazer parte da sua vida. E quando você estiver passando por algum momento da sua vida em que aquele texto é importante, você vai lembrar daquele texto e você vai poder aplicar na sua vida os princípios bíblicos. Então, eu vou colocar novamente aqui para você poder verificar. Na verdade, você só precisa da Bíblia para fazer um devocional e um caderno, mais nada. Mas eu vou colocar no computador aqui para que você possa acompanhar comigo como o texto bíblico. Veja só. Aqui nós temos a história das bodas de Caná da Galileia. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar onde que esse texto está ocorrendo e quem são os personagens desse texto. Então nós vemos aqui, 3 dias depois, já começa com uma frase que você já tem que parar um pouco e pensar. 3 dias depois do quê? 3 dias depois, você sobe no texto e você vai verificar que foi o encontro de Jesus com Felipe e Natanael. Veja, eu não estou usando
nenhum comentário bíblico. Eu não estou usando mais nada além das escrituras. Eu só estou parando e pensando um pouco. Então, 3 dias depois que Jesus encontra Felipe e Natanael, que são os primeiros discípulos, houve um casamento. E esse casamento aconteceu em Caná da Galileia. Então você deve parar e pensar, olha, Jesus, onde que Jesus nasceu? Será que Jesus tinha uma proximidade com esse casamento? Porque, olha, além de Jesus ter sido convidado, está aqui dizendo, ó, Jesus foi convidado com os seus discípulos, a mãe de Jesus estava lá. E até então, nós estamos no capítulo 2 de João. Nós sabemos que Jesus não fez nenhum milagre ainda. Então ele foi convidado não porque ele era o salvador do mundo, porque ninguém ainda sabia disso. Os discípulos tinham acabado de se juntar e não eram todos os discípulos. Aqui eram apenas alguns desses discípulos. Se você olhar o capítulo 1, você verá isso. Então, provavelmente, os discípulos também conheciam o noivo ou a noiva, e a mãe de Jesus, por saber o que está acontecendo na cozinha, ela tem ali algum parentesco, porque ela sabe quando o vinho acabou. Ela não é apenas uma convidada. Ela sabe que o vinho acabou, então ela usa isso para conversar com Jesus. Veja, eu só estou usando a Bíblia, não estou usando mais nada. O versículo 2 diz que foi convidado, então, Jesus a alguns de seus discípulos, ainda não são todos os discípulos, eles serão acrescentados mais à frente. E então vamos para o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Olha só. Então você tem que parar e pensar, por que que Maria disse para Jesus que eles não tinham mais vinho? Aqui nós temos algumas hipóteses e nós podemos simplesmente parar e pensar. Olha, Jesus provavelmente ele era o cabeça da família, porque você deve lembrar, José ele só aparece quando Jesus tinha 12 anos de idade. Depois disso, José ele some no contexto bíblico. Então, provavelmente entre os 12 anos de idade de Jesus e os 30 anos de Jesus, quando ele começa o seu ministério, nesse meio tempo, José morre. Quando José morre, Jesus tem que assumir a sua família de forma financeira. Então, tudo o que Maria precisava, ela vinha até Jesus para que ela pudesse conseguir. Naquela época, as mulheres elas não tinham um trabalho que elas conseguissem manter a casa por um completo. Então, era necessário que um homem, o primogênito, fizesse isso. Mas, além disso, parece que Maria está querendo que Jesus faça algo que está além de simplesmente ir comprar mais vinho. Porque senão ela teria dito, Jesus, acabou o vinho, por favor, saia e compre. E não é isso que Jesus entende, porque lembramos que Jesus ele sonda o coração e a mente. Então Jesus dá uma resposta para Maria. Jesus diz assim, versículo 4. Mas Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo? Veja só, você para novamente para pensar. Por que que ele falou mulher? Não é algo típico. Não é algo típico. Geralmente alguém fala mãe, o mais carinhoso, mamãe, quando é uma criança, mas nunca chamaria de mulher. Se seu filho chegasse para você e falasse assim, mulher, faz o meu almoço, você daria uma leve surra nesse menino, porque ele está faltando com respeito. Mas aqui, quando nós estudamos, e aí que é necessário um estudo mais avançado, quando você vai olhar na língua original, não é uma falta de respeito. Essa palavra poderia ser usada para Maria. Jesus não estava de forma alguma menosprezando ela. Jesus não estava de forma alguma desrespeitando ela. Jesus estava simplesmente colocando Maria no seu lugar, dizendo para ela, olha, aquilo que você deseja, só Deus pode ordenar. Você é uma mulher, você não pode dar ordens dessa forma. Por quê? Porque ainda não chegou a minha hora. Ou seja, Maria não pode chegar para Jesus e falar, faz um milagre. Porque o único que pode comandar Jesus Cristo é o próprio Deus. E o próprio Jesus Cristo é que faz a vontade de Deus. Nós não podemos chegar para Jesus e falar, faz isso, faz aquilo. Pelo contrário, um cristão diz, seja feita a tua vontade. E é isso que acontece. Depois que Jesus diz para ela, ainda não é chegada a minha hora, a resposta de Maria é, fazei tudo o que ele vos disser.
Então, quando a Igreja Católica fala que Maria, nesse texto, teve uma influência em Jesus, deu uma ordem para Jesus, eles não souberam fazer uma análise básica no texto. Quando diz, olha, faz o que Jesus mandar. Se Jesus quiser salvar, Maria está dizendo simplesmente o seguinte: se Jesus quiser salvar a festa, ele salva. Se ele não quiser salvar a festa, ele também não salva. Eu já avisei ele, está nas mãos dele. A resposta de Maria é uma resposta de fé. Ela teve fé em Cristo que Jesus iria resolver da melhor forma possível. Nós devemos imitá-la nisso. Nós devemos simplesmente falar para Cristo, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é a melhor, está nas tuas mãos. Mas nunca ordenar que Jesus faça algo. Novamente, olhando somente o texto e pensando no texto, pensando no que pode retirar daqui. Então, aqui no versículo 6 diz, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas, que se você pegar e verificar os seus comentários, você vai ver que as metretas são, na verdade, uma, uma métrica para você designar a quantidade de litros que ali cabe. Veja, ele está dizendo para a gente que essas talhas são talhas para purificação. Então, Jesus vai pegar talhas que não eram para vinho, Jesus vai pegar talhas que eram para os judeus lavarem suas mãos, se purificar, fazer uma forma cerimonial e vai usar para encher elas de vinho. Então Jesus está mais preocupado em salvar o casamento do que fazer rituais cerimoniais. Por isso que eles dizem, a Bíblia ela nunca com aquele ditado, nossa em ponto, né? Se eu não me engano é assim esse ditado, pois você pode falar se é ou não é. Quando ela explica algo, é porque é importante. Por isso que ela está dizendo aqui. Ele pegou as talhas de purificação. É melhor fazer, então, salvar o casamento do que ficar preocupado com religiosidade. Jesus não estava preocupado com religiosidade, mas sim salvar o casamento. Depois disso, Jesus disse, enche as talhas, eles encheram, então determinou, tire agora e levai ao mestre-sala. Veja, Jesus não falou nenhuma palavra mágica, Jesus não falou um pili-pim-pim, ou qualquer outra palavra mágica que eu não sei, espelharmos, se você é nerd, você entendeu, Harry Potter. Então, Jesus não falou nenhuma palavra mágica. Ele simplesmente tem o poder para mudar todos os elementos. E ele não faz ali um show da fé, onde agora todo mundo vai ter que descobrir que o vinho foi para ele. Ele faz um milagre contido. Então, ele pede para levar agora para o mestre-sala. O mestre-sala vai dizer, olha, geralmente as pessoas colocam o vinho bom primeiro e depois que todo mundo já bebeu muito, eles colocam o vinho ruim, porque a pessoa não vai nem perceber. E isso é a verdade. Se você já participou de alguma festa da sua família, espero que você não tenha caído nisso, você deve lembrar que no começo os seus tios, suas tias, algum parente no começo está ali bebendo algo que é prazeroso, algo que tem um sabor agradável. Mas quando a pessoa está bêbada, ela simplesmente não importa mais com o sabor. Ela bebe barrigudinha e cai ali na rua e não está mais nem aí. Então, o que ele está dizendo é algo que a gente comprova. Não precisa de comentário bíblico nem nada. Você sabe que isso acontece. E só que um detalhe: o mestre-sala não sabe quem fez o vinho. O noivo não sabe quem fez o vinho. Então, Jesus não está fazendo esse milagre para que ele possa se achar. Os versículos daqui depois diz que com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O texto está dizendo, então, que Jesus fez tudo aquilo não para que as pessoas pudessem ver, mas para que os seus discípulos pudessem crer nele. Jesus, quando ele faz um milagre, ele não faz um milagre para que ele seja feito um show, mas ele faz um milagre para que a pessoa que recebeu o milagre e para que os seus discípulos pudessem comprovar que aquilo que está sendo feito é realmente obra de Deus. Quando você vê um falso profeta, ele quer colocar câmeras, ele quer dizer para todo mundo que ele curou alguém. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, quando ele curava alguém, ele queria mostrar somente para os seus discípulos que realmente ele era o Messias prometido.
E tudo isso nós vemos o quê? No nosso texto. Depois que você fizer essa análise, você anota o dia que você fez a sua devocional, faz uma oração, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de ter a palavra dele. E ao longo do seu dia, você vai pensar na sua devocional. Diversas vezes você vai estar no seu trabalho, você vai estar na escola, e o seu devocional da manhã, como você parou um pouco para pensar naquilo que você estava lendo, ele vai voltar e vai ficar indo no seu coração e na sua mente. E você vai aprender mais da palavra de Deus sem ter a necessidade de recursos caros, é, comentários caros, entre outros. Nosso problema é que muitos cristãos dizem que a Bíblia é um livro muito difícil de entender, por isso que eles não leem. E isso é um grande erro. Na verdade, você é preguiçoso, na verdade, você é um mentiroso até. Porque quando você começa a ler as Sagradas Escrituras, aí sim ela vai ficando fácil cada dia mais. Cada dia mais ela vai ficando mais fácil. Porque o meu conselho para vocês, e é algo que eu coloco na minha vida antes de falar, é que muitas vezes nós não colocamos a Bíblia como um hábito. E por nós não termos o hábito de ler as Escrituras, nós falhamos e alguns cristãos passam até mesmo um ano inteiro só lendo a Bíblia no culto. E agora que não tem culto por causa da pandemia, nem isso você faz, nem isso a gente consegue fazer. Então, eu coloquei na minha vida um horário, e você pode escolher o seu. Olha, depois do café da manhã, antes do café da manhã, geralmente de manhã. Se você fizer muito à noite, você está cansado, você vai começar a ler a Bíblia e daqui a pouco você está falando que Satanás morreu na cruz e dorme lá porque você não conseguiu. Sabe aquela oração que você faz antes de dormir que você não sabe nem o que está falando? Então é algo errado. Faça de manhã, coloque e leia pelo menos um capítulo. Se você forçar todos os dias, ler um capítulo, não importa, você está com vontade, você não está com vontade, não importa, você lê um capítulo. Depois de um mês, isso se torna um hábito. Nós somos criaturas de hábito. E isso você não vai conseguir mais passar um dia sem ler as escrituras. Então é algo que eu dou essa dica para você e não importa o lugar. Quando eu tinha que ir todos os dias para o centro da cidade para trabalhar, eu trabalhava numa biblioteca virtual, nós tínhamos ali vários livros de forma virtual, só que nós tínhamos que ir até o local para fazer toda a análise. Eu lia a Bíblia no metrô. Colocava meu fone de ouvido, abria a Bíblia no metrô. Nunca tive vergonha de abrir no metrô. Se você tem vergonha de abrir a Bíblia no metrô, vai se converter. E aí eu lia um capítulo. Um capítulo. Fechava, guardava a minha Bíblia. E aí eu poderia ler qualquer outra coisa, poderia fazer qualquer outra atividade. Ora, se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu não sou Superman, eu não tenho nenhum poder, infelizmente, queria ter diversos poderes, mas não tenho. Sou uma pessoa pecadora, falha como você e outra pessoa. Mas como nós somos seres de hábito, é necessário criar esse hábito. Muitas vezes eu estava cansado, estava com sono e não queria ler. Mas como eu sabia que eu queria adquirir esse hábito de ler as Sagradas Escrituras, eu me forçava. E quando eu começava a ler, para mim aquilo ali era maravilhoso. Então, faça isso. Comece a estudar a sua Bíblia com uma leitura simples. Depois passe por uma leitura onde você tem um papel para anotar. Depois adquira alguns comentários, alguns livros para que te ajude a entender a Bíblia. E quando você vê o seu conhecimento teológico, o seu conhecimento bíblico, ele vai ser vasto. E ao longo dos anos, a sua vida vai começar a ser moldada pelas Escrituras. Eu espero que o estudo de hoje tenha te inspirado para que você pudesse querer cada vez mais aprender das Sagradas Escrituras e espero também em breve compartilhar um pouco mais sobre tudo isso. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, eu peço que você mande uma mensagem para mim nos comentários dizendo
o que você quer, se você quer indicação de livros, se você quer indicação de comentários, indicação de Bíblias, e nós vamos conversando. Que você possa ter um bom domingo. Se você está me assistindo no horário adequado para você, já é dia, já que você tenha um ótimo domingo e nos vemos à noite com o pastor e nossa equipe de louvor no culto ao vivo. Que Deus abençoe e até mais.